A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, quero passar para vocês hoje essa lição aqui da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 5, certo? Que é a unidade da raça humana. Será estudada dia 2 de fevereiro de 2020, domingo, agora. E eu quero trazer essa lição muito legal, pessoal, essa lição que vocês possam assistir até o final, tá bom? E se você não é inscrito aí no meu canal, se inscreva lá para dar uma forçazinha e para fortalecer, aumentar o número de inscritos, e também dar um joinha, sempre importante, aquele like para fortalecer também o canal, tá bom, pessoal? Obrigado aí, que Deus abençoe. Então essa lição aqui do número 5, a unidade da raça humana, certo? Vem falar que todos nós nascemos da mesma fonte, tá bom? Que o nosso pai é um só, Adão, somos todos herdeiros de Adão e Eva, temos uma única mãe, que foi a genitora de todos os seres humanos, que foi Eva, e temos o pai, que toda a raça humana veio de um único homem, que foi Adão, certo? Então, a unidade da raça humana é porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo casal, tá bom? O texto áureo diz assim, ó. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias 2:10, certo? Então Malaquias vai falar sobre isso, né? Não temos nós um mesmo Pai? Né? A pergunta do profeta Malaquias. Não nos criou um mesmo Deus, certo? Por que seremos desleais uns para com os outros? O que é isso? Racismo, discriminação, desprezo um pelos outros. Então o profeta Malaquias estava justamente fazendo isso. Por que nós seremos desleais uns para com os outros, se todos nós somos irmãos, né? Então, essa lição ela é muito legal, muito importante, que vem trazer um esclarecimento sobre isso. A verdade prática. Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos, certo? Então, que nós possamos aprender mais a respeitar uns aos outros, se todos somos irmãos. Se o nosso pai, de todos nós, é Adão, e toda a nossa mãe é Eva, vamos respeitar, né, os outros, vamos amar um ao outro, não importa a cor, né, preto, branco, rico, pobre, da roça, da cidade grande, o índio, não importa, né? Crianças, adultos, idosos, todos somos irmãos, certo? Porque Deus nos criou imagem e semelhança dele. Então todos nós somos filhos de Deus. Então vamos aproveitar essa lição, assista até o final, vocês vão ver como é muito legal. Olha, o texto básico da lição de hoje é leitura bíblica em classe. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 22, Atos capítulo 17, versículo 22 ao versículo 28, tá bom, pessoal? E aqui nós vamos encontrar esse texto bíblico escrito falando sobre essa unidade, falando sobre que Deus é nosso Pai, que Deus é aquele que nos criou, certo? Então, que nós possamos aprender bastante nessa lição, certo? Então, aqui tem os objetivos específicos, objetivos gerais, hinos sugeridos, certo? Então, pessoal, que nós possamos aprender, tá bom? Com muita clareza. A palavra de Deus, pessoal, nos mostra que o ser humano originou-se de um casal, Adão e Eva, certo? Por isso, eles são os nossos pais. O pecado cometido pelo casal atingiu a humanidade inteira. Entretanto, em Cristo, o homem perfeito, fomos regenerados e reconciliados com o Pai. Então, o pecado de Adão, as consequências, todos nós herdamos, sabe? Herdamos a voz, a fala, herdamos
a maldade, a bondade, tudo que existe em nós, herdamos de nossos pais biológicos, original, que foi Adão e Eva. Tá bom? Aqui na primeira unidade, no primeiro tópico, fala a unidade racial do ser humano, certo? Eu grifei aqui algumas partes que eu queria só comentar. Diz assim, ó, deixa eu começar daqui. Neste tópico, veremos que os seguintes assuntos: a origem divina do homem e a sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Por quê? Aqui a base ateia sempre pergunta quem foi que criou Deus, certo? Os ateus. E os anticristãos do evolucionismo, que diz que Deus fez o homem macaco e o homem foi evoluindo até chegar a nós nos dias de hoje. Mas isso não é verdade, isso é anticristão, é antibíblico, não é de Deus, é querendo desfazer a palavra de Deus, que diz que Deus nos criou, né, do pó da terra, e ele fez Adão perfeito, do jeito que Adão era hoje, somos nós, a mesma raça, a mesma forma, do mesmo jeito. Então, o evolucionismo quer desfazer isso da palavra de Deus, e os ateístas também, né, faz aquelas perguntas, né, quem foi que criou Deus, né? Então, não acreditam em Deus. Então, são pessoas que realmente precisam, né, se converter e mudar a sua atitude. A origem divina do ser humano. Sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus, Gênesis 1, 26 a 30 e 2, 7, certo? Então, Deus nos criou e nos fez imagem e semelhança, e foi Deus que nos criou. A Bíblia diz que Deus nos fez do pó da terra, e depois que Deus nos fez do pó da terra, Ele soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, diz a palavra de Deus. Aqui, a unidade racial do ser humano. Apesar de sua diversidade racial e linguística, provém de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça humana, certo? Não existe duas raças, três raças. Todos viemos de Adão e Eva, tá bom, pessoal? Só para fortalecer, dar continuidade. A unidade psicológica do ser humano. Conquanto diversos cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. O pensamento do homem, todos os pensamentos do homem são comuns. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, Eclesiastes 7, 20, Romanos 15, 20. Ou seja, o ser humano, ele ama, todos eles sentem ódio, todos eles choram, todos eles gritam, todos eles pensam. Então, isso é a unidade psicológica do ser humano. Ou seja, o ser humano é igual em todos os países, em toda nação, todos são iguais. Muda um pouquinho a fisiologia do ser humano, né? Muda um pouquinho a cor, né? Mas todos têm o mesmo sentimento, tá bom? Essa aqui é a unidade, é o ponto primeiro, a unidade racial do ser humano, ou seja, o homem, todos eles são iguais em todo o mundo. O tópico 2 vai falar sobre a unidade linguística original da humanidade, ou seja, a fala, né, a língua, certo? O idioma, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, deixa eu ajeitar aqui para ficar bem, isso. A língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente, Gênesis 3:8. A Bíblia diz que todos os dias, no terminal do dia, Deus aparecia a Adão e os dois ficavam conversando, certo? Então, é origem já da primeira raça humana dos nossos pais, Adão, e Deus já falava com aquele casal, falava com Adão. Quando Eva chegou também, ele passou a conversar também com Eva, tá bom? Então, esse aqui, a linguagem original da humanidade, surgiu com nossos primeiros pais, e Deus conversava com Adão.
A confusão linguística em Babel, certo? Aí aqui eu grifei aqui essa parte, a fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno, o Senhor confundiu-lhes a língua e dispersou-os por toda a terra. Essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo, né? Ou seja, o Brasil fala português, japonês fala japonês, e assim surgiu essa diversidade de línguas, mas tudo isso começou lá na Torre de Babel, né? Quando aquele rei resolveu querer construir uma torre que fosse até os céus e não sair mais de lá, né? Ficar uma comunidade só. E Deus, ali era uma intenção maligna, que diz assim, ó, não prosseguissem nesse intento maligno. O Senhor confundiu-lhes a língua e dispersou por toda a terra, né? Então, eles falavam a mesma língua, todo mundo entendia, mas quando o rei começou a ter esse intento maligno de construir essa torre e querer ser maior do que Deus, aí Deus confundiu a língua do povo, ninguém entendia mais ninguém. Então, por não ter essa comunicação, aquelas pessoas se espalharam, né? Saíram, deixaram aquela torre, aquela construção, e cada um foi procurar sua unidade, um local melhor para viver. E nessa confusão de línguas, né, então surgiu os dialetos, né? E surgiu vários tipos de línguas que ainda hoje existem. É difícil, indício da língua primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar através de um estudo histórico e comparativo que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Ou seja, todas as línguas que existem, existe uma ramificação, um estudo que vai mostrar que todas essas línguas vieram de um único tronco, de um único lugar, certo? Então, já comprovando que vieram dos nossos pais primitivos, certo? Adão e Eva. O 3, para encerrar, diz assim, ó, em Cristo todos somos um. Aí eu grifei aqui, a unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos, conforme veremos neste tópico. Todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção, certo? Já que Adão e Eva pecaram, todos nós pecamos também. E por causa desse pecado, nós herdamos todo tipo de coisas que é ruim. E isso está incluindo as enfermidades, está incluindo as coisas malignas que muitas vezes surgimos. Nós sabemos que o primeiro filho de Adão, Caim e Abel, um matou o outro, né? Sentiram raiva do outro, sentiram ódio. E esse ódio trouxe essa triste consequência que foi assassinato, né? A morte de um, certo? E o outro se tornou assassino. Aí que diz aqui, deixa eu ver. Pronto. O pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo, né? Romanos 5,12, através de Adão, certo? Então, foi a porta aberta para todo tipo de pecado que veio ao mundo. E qual foi o pecado de Adão? Foi a desobediência a Deus. E essa desobediência ao Senhor tem trazido grandes consequências no mundo atual. Muitas coisas ruins estão acontecendo, assassinatos, roubarias, tanta coisa ruim, tantas mazelas, tantas enfermidades, né, surgindo. Tudo isso é a consequência do pecado. As consequências universais do pecado de Adão. As consequências imediatas do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a quebra de sua perfeita comunhão com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Além da morte espiritual, o homem experimentou também a morte física. Haja visto o caso do próprio Adão. Não obstante ter vivido até aos 930 anos, veio a experimentar a morte. A morte, portanto, é uma experiência comum, todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte, Romanos 3, 23. Pessoal, é muito importante essa parte aqui, porque aqui vai falar sobre a maior consequência da morte. Não, a maior consequência do pecado foi a morte, certo?
A Bíblia diz que Adão morreu, Eva morreu, né? Seu filho, né, Abel morreu porque Caim matou, certo? Então, e depois deles veio as consequências. Veio tudo de ruim, inclusive a morte. Tanto a morte física, como também a morte espiritual. Aqui no versículo 3, nós vamos encontrar em Cristo, em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos, né? Já que em Adão surgiu o pecado, né, para toda a raça humana, e com o pecado veio a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí também Deus preparou, né, uma redenção para o ser humano, que foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Deixa eu começar aqui do início. Começa aqui, ó. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na Epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e Romanos capítulo 5, versículo 15. Através de sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado, Efésios 2,15. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Através de Adão veio toda a morte, né? Veio a morte, veio as consequências. O primeiro Adão que foi o primeiro Adão, no caso está falando do próprio Adão que pecou, e através de Adão todos nós pecamos. Já quando fala do segundo Adão, né, está falando, se referindo a Jesus, que é o segundo Adão, aí no caso de Jesus vem a redenção. Com o primeiro Adão veio a morte, certo? O pecado e a morte, e com o segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio a vida e a salvação. Então, Jesus é a salvação que nós precisamos, porque nós herdemos de Adão, né, o pecado, certo? E a morte. E agora, com Jesus, nós teremos a vida e vida eterna. Então, sem Jesus, não existe vida eterna. Sem o Senhor, não temos condições nenhuma, pessoal, de chegarmos ao céu. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, diz a palavra de Deus. Então, por Adão veio o pecado e por Jesus vem a vida eterna e a salvação. Pessoal, que você possa ter aprendido, tá bom? Alguma coisa. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Um abraço.